Bom, eu resolvi filmar aqui no computador mesmo, né, o que acontece, o erro que acontece com quem usa o relógio da Samsung. Então, o Galaxy Watch 6, no meu caso Classic, eu não posso dizer se o comum também acontece o mesmo tipo de problema, mas eu acredito que sim, porque é uma configuração default de quando você tira o relógio da embalagem. Eu poderia ter também capturado a tela do próprio aplicativo no celular, mas daí a orientação do vídeo fica errada, né? E aí não é o ideal quando você vai publicar no YouTube. Mas aqui dá para perceber muito bem o erro ao qual eu estou me referindo, né? Quando você pega aqui essa reta imensa num percurso de bike que eu fiz aqui, isso daqui é um erro do aplicativo do Samsung Health. E por que esse erro acontece? Porque, como eu vou mostrar posteriormente no vídeo, quando você pega o relógio, ele vem por default definido um método, na minha opinião, completamente errado de iniciar uma atividade física ao ar livre, que ele, como vocês vão ver, ele inicia através de uma contagem regressiva, que são ali 3 segundos, e não é tempo suficiente para que o relógio copie a posição correta do GPS. Então você, quando inicia a atividade, acaba que você está no lugar errado. Nesse caso aqui, por exemplo, olhando aqui nesse print, né, eu iniciei a atividade mais ou menos aqui, aonde eu estou marcando aqui com o mouse, né? E ele copiou a minha localização inicial aqui atrás, completamente diferente, uma distância razoável. E pior, como eu disse, eu iniciei mais ou menos aqui, e daí eu fiz todo esse percurso que eu estou tentando mostrar aqui, e ele só foi achar minha correta localização quando eu cheguei aqui. Então, além dele ter iniciado a atividade no lugar totalmente errado, ele ainda só foi me achar quando eu já estava lá na frente na minha atividade. Coisa de, sei lá, talvez uns 5 minutos depois que eu tinha iniciado. Aí depois que ele me copiou aqui, beleza, ele fez todo o percurso normal, foi tudo certo. Mas, por conta disso, ele acaba gerando alguns erros estapafúrdios, né? Então, por exemplo, quando eu olho aqui o resumo de voltas, né, do aplicativo do Samsung Health, olha o que acontece. Toda aquela reta que eu falei, que eu mostrei lá, aquele erro, ele marca aqui, né, como sendo a volta 4. Quando você vai na volta 4, ele diz que em menos de um segundo eu percorri 4,7 km em uma velocidade média de mais de 17 mil km por hora. Por quê? Porque obviamente era um erro. Então eu estava já no meu percurso e quando ele percebeu a minha correta localização, ele me jogou lá. Então, isso fez com que o meu percurso ficasse completamente errado. E eu só fui perceber esse erro quando eu já estava aqui, mais ou menos por volta do quilômetro 26, 27. Eu fui olhar no relógio e falei, ué, esse é um percurso que eu faço rotineiramente. Eu sei que aqui deveria estar marcando 21, 22 quilômetros, ele estava marcando 27, 26. Então eu percebi naquela hora que tinha alguma coisa errada, né? E isso é por conta de uma configuração default que vem no relógio, que eu não vi ninguém falando. Eu acredito que isso incorra em muitos erros para muitos usuários, mas é aquilo. Quando você se apega a reviews, né, dos blogueiros tech, tem dois problemas aí. O primeiro problema é que eles são, como eu disse, blogueiros de tecnologia, então eles não são geralmente muito apegados à atividade física. Eles não ligam muito para essa parte, eles querem saber mais de interatividade, se eu posso atender ligação, se eu posso responder o WhatsApp, se eu posso baixar aplicativo. Ok, depende do seu uso, isso também é muito legal, mas aqui eu estou pensando realmente no uso para monitoramento de atividade física. E posso até falar depois de outros detalhes nesse sentido que eu percebi. E segundo, geralmente eles não são usuários reais, né? Eles recebem ali o aparelho por empréstimo por algum tempo, eles usam ali 3, 4 dias e tem que dar o parecer deles, então eles não têm tempo suficiente para perceber detalhes como esse, né? Então, enfim, agora eu vou lá para o relógio mostrar a configuração que você tem que fazer. Eu digo que isso é obrigatório para que você faça, para que você não incorra em erros de medição de GPS quando você está usando o seu relógio para monitorar atividades ao ar livre. Bom, o relógio está aí, né, só para auxiliar a mostrar, e provavelmente ele vai ficar o tempo todo pedindo PIN, porque como eu até falei da outra vez, né, é um dispositivo de segurança dele, quando ele percebe que ele sai do seu braço, ele pede o PIN. Eu já coloquei aqui, mas talvez ele peça novamente, né, vamos ver. O que acontece é o seguinte, quando a configuração default do Galaxy Watch,
Quando você inicia a atividade física ao ar livre, você vai ver acontecer isso daqui. Então, quando eu coloco bicicleta, ele simplesmente faz uma contagem regressiva e inicia a atividade. Só que nisso, inclusive dá para ver até lá em cima aquela bolinha verde, aquele apontador verde piscando ali. Agora ele achou a localização, você viu que apareceu ali, localização detectada. Foi até rápido, mas ele entra em método de pausa automática porque ele não está identificando nenhum movimento. Mas acontece que se ele não identifica a localização do GPS logo no início e você sai, tudo que você for fazendo ele não vai gravando. Então, né, o problema está exatamente nesse início da atividade, aonde você inicia sem o GPS estar copiando. Eu achei muito estranho isso desde o início, porque de fato eu nunca tinha visto, né, um relógio que funciona dessa maneira, que ele inicia a atividade ao ar livre sem falar que está procurando o GPS, né? Porque normalmente qualquer outro relógio que eu já tive, ele te pede um início ali, um tempo, ele te pede um tempo antes de iniciar, porque ele está procurando o GPS. Só que da forma como ele veio configurado, e possivelmente é o default, aí ele travou. Então agora de novo tem que colocar aqui o PIN, como eu tinha dito. O meu veio por default assim, acredito que todos venham por default assim. Então você inicia a atividade ao ar livre, e aí ele vai fazer essa contagem regressiva, e ele já vai iniciar a atividade. Como você resolve esse problema então? Então deixa eu parar aqui de novo. E agora, qual que é o pulo do gato que resolveu o problema? Quando você iniciar a atividade, você tem que vir aqui em configurações, que ele aparece aqui embaixo. Aí você vai rolar até lá embaixo, ele fica focando na minha mão ao invés de focar no relógio, né? Você vai focar até lá embaixo e exatamente aqui, início do treino, contagem regressiva? Não, manual. E uma vez que você faça isso, olha como muda, né? Agora quando ele já, tá vendo? Ele vai ficar assim, ele vai copiar a sua localidade primeiro, antes de iniciar a atividade. Então, para não deixar dúvidas, eu vou iniciar novamente aqui. Quando eu iniciar, ao invés dele fazer aquela contagem regressiva, ele vai ficar aqui tentando achar a localidade, tá vendo? E aí você espera, pronto, achou. E ele mostra até um layout de mapa ali, exatamente onde você está. Quando ele mostrar que ele copiou o lugar e você ali na tela conseguir conferir que está correto, é só você iniciar a atividade daí e ele vai sair certinho e não vai acontecer aquele problema lá que eu falei. Eu acho um erro da Samsung deixar esse tipo de configuração default. Acredito que tenha sido problema de muita gente esse que eu tive. E eu fiquei até decepcionado no início, né? Porque eu falei, poxa, realmente isso daqui não é um relógio para prática esportiva. Porque como pode, né, um erro desse tamanho, sem nem ter a possibilidade de corrigir, e depois dando uma fuçada eu acabei descobrindo. Mas eu acredito que isso possa ser o problema de muita gente. Então eu espero que ajude esse vídeo aqui. Um abraço.